Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa como é que você estiver nos assistindo. Meu nome é João, eu sou professor de tecnologia do Instituto Ser Mais e atualmente estou aí com o projeto New Start Único. E para finalizar essa trilha, né, que os meus alunos fizeram sobre HTML, CSS e JavaScript, na verdade são pílulas, né, de conhecimento, no qual eles jogam ali em vídeos curtos como fazer alguns procedimentos utilizando aí essas três tecnologias tão importantes para o desenvolvimento front-end. E para colocar em prática esse grande conhecimento, eu vou montar rapidinho aqui um template bem simples, ok? Em relação a um pet shop. Vamos supor que você queira criar um pet shop. É, alguém te contratou, enfim, um pet shop já exista. Então vamos criar uma landing page, né? Que é uma página ali que ela começa e termina ali mesmo nela, né? Que tem, por exemplo, o marketing digital fala sobre páginas de aterrissagem, né? Que você entra e ali já é direcionado para um formulário, para vendas, enfim. Bom, eu vou então criar primeiro as estruturas das pastas, né? Então aqui a primeira tem o index.html. Vou colocar aqui um style.css e por fim o script, pronto, ponto aqui, JS de JavaScript. E aí a gente já tem aqui as nossas pastas iniciais. Vou começar aqui no HTML, minimizar aqui essa barra lateral e começar a construção do nosso site. Eu vou tentar ali utilizar majoritariamente o que foi utilizado pelos meus alunos nas trilhas. Então vamos aqui com o né, para que a gente tenha o nosso assim, tudo isso foi comentado por eles. E o título a gente deixa aí, né, como o Pet Shop e o Start. Opa. Aqui, dentro do body, a gente vai lembrando, né, que tudo que estiver aqui dentro dessas tags body é aquilo que vai ser imprimido ao usuário, é o que vai aparecer ali na página web. Então, vou colocar aqui header, né, afinal é simples, né, algo ali muito rápido só para direcionar para o pet shop, enfim. A gente tem como trabalhar melhor, né, quando a gente trabalha ali com containers, né, flexbox, enfim, para aquele conceito ali de caixas, né, que a gente consegue estruturar melhor os itens na tela. Então, pensando nisso já, eu crio aqui uma div, dentro que são as divisórias, né, que a gente tem ali dentro do nosso código. Já crio aqui uma classe, né, e utilizo, né, o container. Dentro do div, tem aqui a imagem, né, e a gente usa os atributos, né, para poder colocar aqui dentro desse espaço o link para a imagem que vamos utilizar. Temos também como deixar ali o ALT, né, que é um atributo para que a gente deixe o site mais inclusivo, né, quem utiliza ali leitores de códigos conseguir entender do que se trata a imagem, né, então a gente pode colocar aqui, né, logo do Pet Shop New Start. E também, né, para poder trazer ali algumas implementações melhores, vamos colocar uma classe, né, para referenciar depois ali no CSS e colocar aquilo que a gente quer modificar, né, a modificação que a gente deseja aqui nesse elemento. Temos aqui a navbar, né, que seria ali geralmente utilizado para navegação, né, menu de navegação, abra a nave, e dentro do navbar a gente utiliza ali as listas, né, que são as listas ordenadas e não ordenadas. Nada, né? Que aí não vai ficar 1, 2, 3, vai ficar somente ali os marcadores. E cada item da lista nós temos aqui o LI, né? Para colocar a informação. Só que quando a gente trabalha com a lista, é interessante ter link, né? Principalmente quando a gente vai usar essa lista como menu. Então dentro a gente coloca aqui a tag de link, né? O atributo dela aqui é href. E com o hashtag aqui a gente damos já os títulos, né? Início. Por que aqui a hashtag? As sessões e dar a identidade, o ID para elas, colocando o hashtag, quando clicamos aqui, né, nesse link, ele vai referenciar, ele vai ir lá pro ID, porque afinal é dessa forma que a gente consegue fazer o link, né, com o ID. Então, por isso, colocando aqui essa hashtag antes. Então, temos aqui início. Novamente aqui seguindo a mesma estrutura. Serviços e contatos. Ok, a gente tem aqui já o menu de navegação criado. Aqui, atentando-se sempre às finalizações, né, os fechamentos das tags, né. Então, aqui abaixo do header, nós temos então agora a seção ali que a gente vai utilizar para a introdução. Então, utilizando, né, o HTML semântico, a gente tem aqui o section,
Nesse primeiro, vamos já criar ID para que, né? A gente consiga, ao efetuar um clique no início, ele direciona aqui para essa parte da página. Então, aí, agora eu vou pôr aqui como início. E podemos criar uma classe também, para facilitar na estilização, quando formos utilizar ali o CSS, que já está aqui guardado. Temos a section. Também é importante entender ali o que você vai modificar ou não, separar ou não, o que você quer que seja, de fato, mexido naquele pedaço do seu código, então vamos separar por div, né? Então, como eu vou por aqui, penso em pôr uma imagem, para ficar ao lado, eu vou criar uma div. Dentro dessa div, coloco que é o texto, né, da introdução. Vai ajudar bastante. A você, quando você coloca ali títulos que vão te orientar depois, né? Pra entender o que você quis fazer ali naquele momento. Um título de abaixo ali na tag aqui de parágrafo. E aí a gente pensa em alguma frase, por exemplo, seu parceiro. É, com muito carinho e dedicação. Não liguem para essas linhas aqui que estão aparecendo como se fosse um erro Word. É mais por conta de ter algumas dependências aqui que eu preciso atualizar, enfim. Mas até então tá tudo certo, né? Algumas extensões, né, que eu tenho aqui no Visual Studio. Então está tudo certo. Eu coloquei um zoom para que ficasse melhor a visualização do código. Então ele está bem grande, mas em tamanho normal não vai ficar assim tão, né, extenso para lá. Aqui temos, né, esse fechamento da div. Ou ainda posso colocar um link, né? Mesmo eu coloco aqui CHRF com a hashtag serviços. Vou colocar uma classe btn que seria a abreviação de botão. E um convite, né? Conheça nossos serviços. Agora aqui a div é fechada e vou deixar um espaço para uma imagem. Dentro dessa imagem, coloco aqui, né, um atributo. Ainda não tenho as imagens ali salvas. Então vou colocar aqui um LT. Eu quero uma imagem de um cão. Vai querer modificar de certa forma. Bom, aqui temos a section, o final dela, e aí podemos já trabalhar, né, nessa primeira de intro, e podemos trabalhar ali a segunda section. Serviços. Então, colocamos aí o ID, serviços. E no CSS, como vocês viram, tem formas diferentes de se referenciar, então você pode colocar ou com ponto quando é classe, né? Ou com hashtag quando é serviços. Aqui essa parte mesmo eu vou utilizar só para poder efetuar o clique aqui e para essa parte do site. Temos aqui o ID serviços e podemos colocar aqui subtítulos, que foi visto também durante a trilha, para poder criar aqui o que a gente conhece como cards. Então, nossos serviços, uma div. Nessa div, onde vamos ter aqui como container, todos os cards vão estar dentro dela. Então, todos os outros cards que vamos criar agora, ó, com outras divs. E aí, quando faz sozinho aqui, isso. Estarão aí, cada um card, mas todos eles estarão dentro desse container, né? Vão ser de cards. Então, temos aqui a div. Vou colocar um outro subtítulo aqui. Rosa. Um texto qualquer.
temos aqui a finalização, né? Essa primeira div card. Então, atenção, né? Aqui, ó, tá vendo? Essa tá fechando, né? Uma maior lá embaixo, ou seja, todas as outras cards estarão aqui dentro. Então, eu vou aqui. Geralmente, card a gente quer que fique ali com estilizações parecidas, aí eu coloco todos com a mesma classe para poder mudar e ficar ali, né? Ter um padrão nos cards que a gente colocou. Então aqui eu vou colocar, vou deixar tudo com H3 também, só vou colocar mais dois. Lembrando, é uma base, depois vocês podem ali colocar, né, qualquer outro card, enfim. Ver, né, em prática ali, veio muita informação, e agora ver como que você consegue ali juntar tudo isso e trabalhar, né, criar ali uma página na qual você vai ver funcionando, enfim. A gente tem, sei lá, vacinação, temos aqui o parágrafo, teste, né, um texto padrão, e por fim ali o último card, um título, consultas. Ó, abrimos aqui o P, né? Consultas. Eficácia intelectual. Ó. Então, novamente, reforçando aqui, né? Ó, os cards, né? Esse container, então, todos os cards estão aqui dentro. Para ficar melhor ali de mexer posteriormente, né? De estilizar. Então, eu desço aqui. Ver se eu dei um espaço. Dei um espaço. E vamos trabalhar, vou criar, só para finalizar, uma seção de contatos, né? Que eu vou utilizar o formulário. E, por fim, só um botão, que vai ser a implementação ali, né, a manipulação que a gente vai fazer com JavaScript, nossa página HTML, que vai ser um botão que vai retornar isso ao topo, ok? Quando você chegar ao final, você consegue retornar ali ao topo. Então, por fim, né, aqui mais uma seção, ele não completou. Nesta section, vou colocar aqui o ID, contato, a classe contato, o título, geralmente é file, né? Fale conosco. Aí agora a gente inicia o formulário. A tag form, né, é a que vai dizer ali, né, que estamos trabalhando com um formulário. Quando, né, temos para onde encaminhar aí, né, o formulário, a gente tem esse atributo action, né, para poder linkar ali com o banco de dados, enfim. Mas no momento, né, como a gente está criando ali só essa parte inicial, aí não deixa, né, nada colocado. Só uma hashtag mesmo. E vamos ali para o que a gente tem, né, como label, né, que é ali a legenda, né, que a gente coloca no nosso input, que é onde nós recebemos valores. Então aí aqui eu tenho o nome, né, geralmente quando a gente está trabalhando com um formulário, a primeira informação assim, é o nome que a gente precisa do usuário. Aqui embaixo, o input. O input, lembrando que ele não tem, né, fechamento, assim como a img, aqui do tipo texto. Algo interessante que eu gosto sempre de colocar em formulários faz é colocar o for, né, dar um nome, e quando o usuário clicar em cima aqui dessa legenda, direcionar para o input correspondente, né. Então aqui eu vou pôr o id como nome. E o required, né, que é para que a pessoa realmente precise colocar, senão não tem como avançar. Aí novamente aqui um label. Nesse label vou colocar já o for mail, que é o que input, o qual é importante sempre colocar o tipo correto, né? Também aqui é o do tipo e-mail. Vai avançar, por exemplo, se tiver os caracteres, né? Como ponto, né? O arroba, né? Senão ele vai falar, não é do tipo e-mail, não vai avançar. O ID e-mail também, que foi o nome que eu coloquei ali em cima. E o nome e-mail. Required, né? Para que fique ali como obrigatório. Colocar só a mensagem, né? Aqui de texto. E que aí seria o text area, para receber ali essas informações. Então, no label eu tenho aqui for, mensagem. Então, aí tem mensagem. Isso que está aqui, né, o que fica dentro da tag, aqui é o que é mostrado ao usuário. Aqui abaixo, então, a propriedade text area, né?
Então aqui eu vou colocar também como ID mensagem, direcionar para cá. Igual a 4, também deixaria ali como required, tá? Nada escrito aqui, só quero a caixa de texto mesmo. Por fim, botão. E nesse botão do tipo, né? Limite, né? E com um enviar, pronto. Ok, acredito que aqui já temos, né, a nossa página HTML finalizada. Na verdade, ainda, né, preciso colocar as imagens aqui que não tem, tanto no logo, né, quanto do cão aqui e do gato feliz. E por fim, a gente tem agora que colocar o botão para voltar ao topo, né? Mas essa implementação ali vai precisar do JavaScript. Então eu vou só fazer o link do JavaScript, mas que nada tem a ver com essa parte aqui do form. Vou então lá, antes do fechamento da tag body, e eu abro aqui o script. Nesse script, eu vou colocar o src, né, o atributo, e eu venho aqui em Ctrl espaço, e eu vou escolher, né, que eu vou linkar com o JavaScript. Antes de ir para o CSS, aqui dentro do head, né, onde eu tenho o título, faço o link ali para o HTML externo, né, como foi ensinado na trilha. Então, só digito o link do Enter, ele vai criar aqui a linha necessária, Ctrl espaço, e eu selecionei o arquivo CSS para onde eu estou mandando, tá? Então, para ficar tudo aqui certinho dentro da estrutura de pastas que eu criei. Então, vamos para o CSS e as implementações, né? Que for do gosto, né? De como a gente quer que fique ali. Então, vamos lá. Eu vou começar criando ali como se fosse um reset, né? Uma coisa que eu sempre costumo colocar no início do site, que é quando a gente coloca esse asterisco, ela vai definir ali o estilo de todos os elementos, né, da tela. E eu costumo colocar esses aqui, ó. Margem 0, em 0. Eu gosto dessa propriedade, box size, né, para deixar aqui como border box. Então, essa seção aqui, né, ela vai definir o estilo de todos os elementos e vai definir ali esse box size, né, como border box, que a gente garante ali que as margens, né, e os espaçamentos dos pads, eles sejam incluídos ali na largura e altura total dos elementos. Então, aí isso vai pegar ali todos os elementos, né, quando a gente põe esse asterisco, ele pega em tudo. Depois a gente tem aqui o body. O body é, por aqui, uma font family. Mas, e a gente tem aqui a propriedade de cor. Quando a gente trabalha com cor, olha só, a gente tem, né, já os títulos aqui delas, né, que a gente tem como pegar ali por nome, né, como aqui Alice Blue, enfim, como hexadecimal, que são esses, né, as hashtags e os números. Você não precisa decorar, não tem nem como decorar, você vai ter sites, né, ali que você vai conseguir pegar palhetas interessantes, enfim. E o RGB, né, que é red, blue, não, red, green, blue, né, mistura dessas cores. Então, você vai adicionando e vai criando ali outras coisas. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui no brown, né, a gente clica aqui em cima dessa caixinha aqui de cor, que já tá pedindo socorro. Ó, aí a gente seleciona, né, ó, tá vendo? Né, qual que a gente deseja, a cor fica aí bem livre, né? Mas conforme, né, você vai trabalhando bastante, você, às vezes ali já vai pegando algum, né, de tanto mexer em sites, como por exemplo essa aqui, ó, né? E já sei que é esse preto, enfim, não tão escuro. Então aí a gente define ali a fonte, né, nessa parte e a cor, né, do documento. Que é um cinza escuro, enfim. Tem como trabalhar aqui também com o header, né? No header, a gente tem, vou por aqui, um background color. Né? Muitos sites você colocar assim, cores CSS, né? Paleta de cores CSS. Você vai encontrar ali opções que você já vai ter, né? Esses comandos prontos. Então aqui, ó, a hashtag. Vamos deixar esse meio laranjinho aqui, não vermelhinho mais claro, né? Com a cor do fundo. E a cor, então, da letra, né? Essa mais clarinha. E o padding. Ali com 20 pixels, né? De tamanho de espaçamento. Então, assim, quando eu coloco um espaçamento de 20 pixels, e se eu colocar uma outra proporção aqui, por exemplo, por um zero, eu digo que esse 20 pixels eu estou dando esse espaço nele, né? No topo, né? No top e no bottom, né? Aqui embaixo. E aí o zero é porque eu não quero que tenha nos outros, né? Na esquerda e direita. Quando eu tenho esses dois aqui, um seguido do outro. Né, esses valores. E aí, lembrando sempre, né? Que é seletor, propriedade e valor, né? Agora, né? A gente trabalhou ali no header, a gente trabalha aqui com o header container, né? Que foi o que a gente trabalhou ali
para colocar, para utilizar, né? Enfim, para ter uma facilidade na hora de fazer ali essas mudanças, né? E aí a gente agora vai utilizar ali o Flexbox, são as caixinhas, né? Então, ele é um modelo de layout, né? Que é bem flexível. E aí os elementos acabam ficando ali responsivos, né? Dentro da página. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui ele como display, né? Vocês viram a propriedade display. Então, eu vou pôr aqui header.container. Abrir aqui. Aí lembrando, né? Header eu coloco direto porque é um elemento, é uma tag. E o ponto container, afinal, estou referenciando a classe ali dele. Então, eu ponho aqui o display, né? Display flag. Aí a gente tem aqui, né? Um alinhamento de itens para deixar no centro. Justificar aqui o conteúdo. Deixar ao centro também. Aí tem... Não, acho que... Aqui eu posso pôr assim. Um espaço ali entre eles, né? O if, né? A gente põe aqui a largura. Vou por 960 pixels, mas assim, sempre que eu trabalho com pixels, eu sempre ponho ali pelo teste, né? Que eu vou colocando. E aí, seguindo ali, eu vou pôr a margem 0, né? E deixar aqui que ela siga automático da página. Bom, pessoal, continuando. Nós temos aqui a estrutura de pastas. Adicionei aqui a imagem, né? As imagens, na verdade, mas criei uma pasta imagem para colocar ali a imagem do cão e gato, né? Que foi retirada lá do FreePic, que é onde a gente pode pegar ali imagens, né? Sem que não tenha problema com direito autoral. E um logo ali aleatório também, que estava disponível lá no site, tá? Então, estão dentro da pasta imagem. E a gente tem aqui a continuação que a gente vai, né? Continuar estilizando e montando o site. Bom, eu tenho no index, né? Eu vou colocar então aqui no logo. E aqui embaixo no IMG, né, no SRC, eu vou colocar aqui a imagem, né, do cão e do gato. Para que apareça ali no site, tá? Tem aqui as estilizações, o CSS, vamos ali até o container. E a gente pode ver ali, né, eu não estou usando o autosave, porque questões aí que meu computador vem travando um pouquinho. Então a gente vai aqui ver como que ficou. Mas ficou muito grande, olha só, quando a gente coloca as imagens, mas porque a gente ainda não definiu, né, propriedades, então tá tudo ali bem quebrado. Depois a gente volta, né, no nosso site, nos nossos códigos, e a gente consegue ali mudar o que é preciso. Então a gente vem ali no header, né, ponto logo, no qual a gente tem. Vou deixar ali com 120 pixels. E vou pôr uma borda, né, radius, um raio na borda de 25 pixels. E o header. Bom, né, porque a gente coloca nenhum para tirar, para perder aqueles marcadores de lista, né? E adicionar aqui um espaço, tem aqui gap, de 20 pixels, eu vou por 20 pixels, né? Entre os itens, tá? Para ver se tem ali uma mudança significativa ou não. Então, já teve, né? Olha só como ficou melhor, né? Ele ficou aqui se comportando de outra forma, aí aqui diminuiu, né? O tamanho aqui ainda não, né? Tá enorme essa outra imagem. Aí que ele já teve essa mudança, né? Perdeu ali aquele que ficava com itens de lista, né? Que não ordenado. Então a gente consegue ainda melhorar, né? Muito mais. E deixar aí uma landing page muito bonita, visualmente falando. Bom, aqui eu posso pôr, né? Header, nav. E a propriedade hover, né? Quando a gente passa ali o mouse e mudar, ele se comportar de outra forma. Então posso pôr aqui um color, hashtag F0, já até completou aqui. Ali a seção de introdução. Acho que ali por hora, né? Já tá interessante. Ou também, ó, ali eu mudei só até o L, né? Mas pode mudar aqui, ó, header, nav, o L. Links, né? Então aqui eu posso pôr uma cor. E para não ter nem aqui, tirar aquele, sabe, o embaixo, que tem aquela linha, né? O if aqui e colocar o bold. Que aí ele vai, o if ali como se fosse um peso, né? E deixa ali como negrito, tá? Aí a gente tem aqui o nav over. E finalizar para não ficar tão longo, né? Tanto porque ali é uma landing page que a gente tem, quer deixar ali mais rápida. E tem ali a classe da intro, né? Pra gente mudar as introduções. Sempre trabalhando ali com esse display flex.
o espaçamento interno, 40 pixels. E uma cor. Tem a parte ali do texto também. Então, aqui a gente tem. Aí tem aqui compor max width, né, que é uma propriedade para que ele sempre tenha assim, esse tamanho máximo, né, até onde ele vai, que aí pode pôr 400 desculpa, pixels. O margem, né, right, esquerda, direita, topo, aí embaixo. Mas aí só no direito, né, tô colocando aqui o 20 pixels. Tem um título lá também, né, que pode ser. E a cor. Ele define, né, o tamanho da fonte do título, ali H1, e a cor, né, que tá colocando. Tem também ali o textinho, né, como mudar especificamente. Né, e right. Agora tem abaixo, né, dessa implementação, a gente teve ali a imagem, né, a gente tem o botão, tem a imagem, voltar ali na estrutura, né, ainda tem, né, aqui, ó, a classe botão, imagem, tá. Vamos continuar então a utilização. Então, btn aqui, né, colocou de botão. E aí a gente tem, né, a propriedade ali, display line block, no qual a gente consegue ali. Coloco aqui 10 pixels, 20 pixels. Background color. Para mudar aqui essa cor de fundo, vou colocar essa mesma aqui, né, que já vem sendo utilizada. Deixar uma cor mais clara ali para aparecer. De link, enfim. Border radius. Pixels. Novamente ali, né, o peso, digamos assim, da fonte, né. Então utiliza aí, né, o botão para ser do bloco inline. Né, ele vai adicionar um padding ali de 10 pixels. A gente tem ali para definir a cor de fundo, né? A cor do texto ali vai ficar mais branca, né? A gente remove a decoração do texto, arredonda os cantos, né? E define ali como negrito. Bom, pessoal, como o vídeo ele está ficando muito extenso, né? E não é esse o objetivo, afinal nós estamos trazendo aqui pílulas de conhecimento para que vocês tenham como montar as páginas, né? Enfim, aqui agora eu completei, né, a parte do CSS que de fato é a maior, né? Uma única implementação e é rápido. E eu vou passando aqui, né, o que, que foi feito, o que, que foi pensado para colocar ali cada coisinha, né, do que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente teve, depois do último, né, no button, a gente colocou aqui o hover, né, que quando passar a mão ali naquele botão, né, o mouse, desculpa, ele vai mudar, né, a forma com que esse elemento vai se comportar, tá? Aí aqui a gente tem a intro imagem, né, que o que a gente fez aqui, que é o width, né, e o border radius, ele vai ali definir a largura da imagem, né, de introdução que a gente colocou lá, do cão e do gato, e vai arredondar ali os cantos, né, com um raio ali de 10 pixels, né, que é o border radius. Aí a gente tem ali a parte de serviços, né, que foi ali a seção que a gente criou de serviços, e a gente foi ali só colocando, ó, por exemplo, um espaçamento de 40 pixels, um alinhamento de título no centro, né, depois ali o subtítulo que a gente tem, um espaço embaixo ali, né, no bottom, né, a cor, a gente tem os cards, então aí vocês vão se lembrar como funcionavam os cards, né? Que a gente tem o cards que é o container, né? Dos cartões ali, que a gente adiciona um espaço de 20 pixels entre os itens e vai centralizar os cartões dentro dele. E aí cada card, né? Ele tem ali sua largura, o seu espaçamento interno, aí como todos os cards a gente quer ali que fique padronizado, então todos eles têm o width, o padding, a cor de fundo, e aí essa forma da gente definir a borda, né? Quando a gente põe a borda, a gente põe ali a grossura, né? Por exemplo, um pixel, aí o tipo dela, no caso solid, né? E a cor, né? Aqui o H3, né, que a gente tem a cor que a gente tem do texto, né, o margin bottom que são os 10 pixels. A gente tem aqui contato, né, contato que foi o último, né, a última seção ali que a gente criou.
né, que a gente tem aí esse padding, né, que vai 40 pixels a seção de contato, define o fundo ali com azul bem claro. A gente tem, aí foi especificando, né, a gente tem o contato form, né, que vai ser ali o formulário, como a gente quer que ele se comporte, né, como por exemplo aí a gente põe o flex direction, né, que ele se comporte ali como em coluna, né, um em cima do outro. Aí aqui a gente tem o label, né, que a gente quer mudar especificamente o label ali. Ó, só voltar aqui e ver que tá tudo no, tá vendo? A gente tem aqui contato, a classe contato, no qual tem aqui dentro, e aí a gente está mudando o label e o input, né, aqui, utilizando o CSS, fazendo essa referenciação, com um ponto, né, com classe, com alguma classe lá do nosso HTML. Aí aqui, novamente, né, a gente tem no contato label aqui o font weight, né, bold, né, a gente tem ali esse peso, e uma margem superior de 10 pixels, né, inferior ali de 5 pixels. Aí aqui a gente tem nessa outra forma aqui, ó, olha só. Deixa eu minimizar, para melhor ver. Ó, tá vendo? O input, o text area e o button, todos ali da mesma forma que a gente quer, né? Que fique. Então ali, padding de 10 pixels, border 1 pixel solid, né? O border radius de 5 pixels, né? Então, olha como a gente conseguiu aqui concatenar, né? Colocar vírgula e mostrar que a gente quer trabalhar esses 3 pontos ali da nossa classe contato, né? Que tá ali na nossa última sessão. E colocou as especificidades, né? Em cada um, tá? A gente pôs ali especificidades no contato button hover para mudar quando a gente passar o mouse. E a gente tem aqui, olha só, algumas modificações já para o que a gente vai utilizar no botão do topo, né? Mas como funciona, né, esse botão do topo? A gente vai definir ali um botão voltar ao topo como fixo no canto ali inferior da tela, né? Então, olha só, position fixed, né? Que foi comentado ali na trilha. Então, aí a gente tem aqui o button, né? 20 pixels, o right 20 pixels, que é onde ele vai ficar ali posicionado. A gente vai definir a cor de fundo, né? A cor do texto como branca. O padding ali como 10 pixels, a gente não vai ter borda, né? No botão. E arredonda ali os cantos com raio de 5 pixels, tá? E o pointer, né? A gente adiciona ali um cursor de ponteiro, tá bom? E aí é isso que a gente coloca aqui nesse PTM ali topo. E também pode ter a inclusão de se quiser, né? Não, ó, deixa eu colocar aqui, um hover, né? Caso seja, caso você ache que é interessante, tá? Quatro, né? Que aí seria um pouco mais escuro aqui que esse outro. Pronto, mas ainda ele não está referenciado lá, não existe no index, né? Então a gente precisa colocar ele lá no index para poder funcionar, né? Vai ficar por aqui, né? Antes ali do script. Eu vou que eu vou colocar aqui, né? Eu tenho que criar um botão, tenho que criar ali uma ação, né, para aquele botão, para que ele funcione, né? E ele faça com que a gente consiga fazer com que suba, né, ali para o início da tela. Então, eu vou criar um button, né, aqui, dando carregar. E agora que eu vou criar algo que é um pouco diferente, né? Para algumas pessoas que ainda não estiveram muito ali familiarizadas com JavaScript. Aqui a gente coloca um evento, tá? Um clique, um evento JavaScript, que detecta quando o botão ele é pressionado. E aí vai acontecer algo que, quando a gente clicar nesse botão, ele vai executar uma função, que é a função que a gente vai criar lá no JavaScript, né? Então aí agora eu vou colocar aqui o onClick. OnClick, eu vou criar, eu vou só criar aqui a classe, né? Classe btn topo, que eu já tinha posto ali no CSS. Aí aqui eu vou pôr um voltar, botão, né? Só tá bom. Eu vou voltar aqui ao topo. Então aqui agora eu vou criar a função no JavaScript, tá? Para a gente ter ali ele funcionando plenamente. Então no JavaScript a gente declara, né, ali, função, function, dou o título. Eu dei qual título? Só um instante aqui. Ah, não dei nenhum. Então eu vou pôr voltar ao topo, né? Então, function, né, voltar ao topo. E aqui então a gente declara essa função chamada voltar ao topo. E como foi explicado também no JavaScript, né, é um bloco ali de código que a gente vai realizar uma tarefa específica que a gente consegue utilizar várias vezes no código, tá? Aí eu ponho aqui window, né, ponto scroll to, né, abro, vou abrir. O que acontece? A gente vai utilizar um método agora, né,
que é o scroll tool, né? Que a gente tem um objeto window. Esse objeto ele vai representar ali a janela de navegador, tá? E o método scroll tool ele vai ser o que vai, ele é autocompatible, né? Vai rolar ali para uma posição específica, para algum lugar específico. Onde vai ser ali esse parâmetro que a gente vai colocar. Aí eu vou colocar um parâmetro que vai até o topo, né? Que vai fazer esse scroll ali até o topo. A gente coloca ali o comportamento dele, né? O behavior. Que aí a gente quer que seja ali. Ups, smooth, né? Smooth no sentido que seja suave, né? Na hora que gente, behavior. Não tem esse behavior, isso. Então, a gente coloca aqui que vai ser esse smooth. Aí aqui no fechamento, né? Coloca, né, no JavaScript, muitos, quando a gente está finalizando ali a linha, não precisa mais colocar em comandos, né? Esse vírgula, mas eu vou colocar por boas práticas de programação. Aí, então, eu só coloco aqui, ó, que vai ser o voltar ao. Então, é assim que foi. É assim. Então, ó, foi criada a função. Agora eu faço aqui a referenciação, né, com o meu onClick. E a gente vê se esse botão aí ele está funcionando. Então, status salvo, vamos ver ali como ficou. Olha só, todas as mudanças, né, que foram colocadas, aqui o tamanho do logo, né, ao início, tá vendo? Os serviços, contatos, ó, contatos ainda não tem, precisa verificar o que aconteceu, né? Aí, ó, bem-vindo ao Pet Shop New Start, seu parceiro de confiança, conhecer nossos serviços, né? Aí aqui a fotinha do gato, lembra do cachorro como estava enorme, cobria aqui tudo, né? A gente tem aqui os nossos cards, o formulário ali da opção de fale conosco, né? Botãozinho de enviar, tá vendo o required aí, ó? Não deixa se você não colocou. E o voltar ao topo aqui que a gente tem, né? Pra poder fazer com que ele volte ali ao início. Ainda não voltou. Muita parte funcionando. Eu vou voltar ali no código porque o contato, por que ele não tá direcionando, né? Constante. A gente tem aqui. Ah, tá. Será que eu pus? Aí lá embaixo eu pus. Ó, tá vendo? Aí chega aqui. E aqui no voltar ao topo a gente precisa também identificar o que aconteceu, né? Então tem o button, um on-click. Aí, tá, olha só, se é a função, né? Ele não vai funcionar se eu não colocar que é a função. É como disse, estou sem autosave, porque o computador está um lado dos melhores. Deixa eu ver se ele vai agora. Agora ele foi, tá vendo? Era só uma questãozinha ali do plural. E a gente tem aqui, né? Olha só, né? Foi até o final da página, voltar ao topo do JavaScript realizando aí essa função, ok? E isso é criada, olha só, essa landing page aí rapidinha, bonitinha, com o conhecimento que vocês obtiveram, né? Até agora aqui, com as trilhas de conhecimento dos nossos jovens, ok? É isso, gente. Até a próxima. Espero que tenham gostado. E tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Tchau!